Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar do encontro do dia 9/7, que foi um encontro que teve o seguinte título: De onde viemos? Quem éramos? E para onde vamos? Ou quem seremos? Tá certo? Antes de falar desse tema, eu queria dizer que alguns encontros anteriores, uma das integrantes trouxe um tema com o seguinte título: Quem eu sou? E foi muito bom, foi muito bacana, foi muito edificante. É, a gente fez uma reflexão, a gente se analisou mesmo, né? A gente viu que quem a gente era, em que contexto a gente estava inserido, sabe? A luz da Bíblia, ela trouxe foi muito bacana, foi muito legal. E aí isso desencadeou esse próximo encontro aqui, né? Então a gente falou muito lá naquela ocasião de quem a gente é, né? Onde a gente está. E aqui a gente vai falar hoje, né, de quem a gente foi, quem a gente era, né, onde a gente estava e para onde a gente vai, tá certo? Então a gente fala muito de ser pessoas melhores, né, a gente tenta aprender uns com os outros, acho que esse é um dos propósitos desse grupo, né, mas como que a gente está com Deus? Como a gente estava antes, né, em relação a Deus, do que Deus espera da gente? E o que a gente tem de planos futuros, né? Qual é a nossa comunhão com Deus para futuro, né? Então vamos analisar aqui como se fosse um filme, como se a vida da gente fosse um filme, tá certo? Então, o filme como um livro, como uma peça de teatro, tem o início, o meio e o fim. Então, eu vou falar um pouco de mim. Então, eu era um cara que não tinha mais ou menos esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu buscava muito agir por ímpeto, pela carne, então eu pecava muito, não tinha muito conhecimento, muita informação, né? Então, isso passado. Aí no presente, né, um passado não muito distante, aconteceu uma tragédia na minha vida, né, que a maioria de vocês já sabem, e isso fez eu ter um encontro muito grande com Deus, fez eu olhar as coisas completamente diferente, né? E para futuro, eu pretendo ser uma pessoa melhor, agora com essa experiência de vida, com esse livramento, com esse conhecimento, com esse contato com a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Procuro ser uma pessoa melhor, né, com o próximo e, consequentemente, com Deus. Então, isso é um resumo da minha vida, né? E é assim que eu acho que a gente deve fazer essa análise, né, de primeiro momento. Tem várias formas de fazer essa análise sobre a nossa trajetória por aqui. Tem um lado mais bíblico, se a gente for buscar algo mais espiritual, a gente vai encontrar que no passado tudo era perfeito, Deus fez um jardim do Éden, onde tudo acontecia de forma perfeita, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha maldade, e colocou o homem nesse cenário, nesse contexto aí. E só tinha uma coisa que não podia fazer, e justo essa coisa o homem fez e veio a desobedecer a Deus. A partir dali, existiu uma queda do ser humano e a maldade entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Bom, enfim, esse foi o começo, certo? O projeto inicial era para ser dessa forma, era para que tudo fosse perfeito, tudo desse certo, né? Como tudo que Deus faz é perfeito. Muito bem, só que o que acontece? Ele colocou uma pitadinha, né, chamada livre-arbítrio no homem, e aí a gente acha que pode caminhar com as próprias pernas. E assim a gente, né, ao longo da história, a gente vem caindo, levantando. Deus manda profetas, né, para falar com a gente, Deus manda juízes, Deus manda, enfim, reis. Então Deus vai usando sacerdotes, Deus vai usando vários intercessores aí para falar com o ser humano, para dizer o quanto que nós somos importantes para Ele, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer o nosso bem. Então Ele vem fazendo diversas formas ao longo da história. Dado o momento da história, ele mesmo vem falar com a gente, né? Deus se faz carne, Deus se faz homem, o verbo virou carne. Então Ele veio, né? Ele veio, né, através do filho dele, e ele passou aqui com a gente, né? Então eu acho que não tem prova maior de amor do que essa, né? Todo mundo fala muito no significado da palavra amor, mas eu não consigo ver outra definição para essa palavra do que a cruz.
porque você entregar um filho que é um presente de Deus, que é alguém enviado por Ele para te fazer tão bem, para acrescentar tanto na sua vida, ou seja, é o bem mais precioso que você tem. Tudo aquilo que você tem de maior, você entrega, né, em sacrifício. Exatamente o que Abraão fez com Isaac. Então, Jesus faz isso, ele deixa essa lição desse amor incondicional. Ele se entrega, né, ele morre por nós. Feito isso, ele abre um caminho. Ele é o caminho. Ele abre uma conexão com a vida eterna para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Então você se conecta direto com o Pai e você tem um passaporte da vida eterna. Todos aqueles que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador viverão com Ele, tá certo? Então agora a gente vai para o final, que é a Nova Jerusalém, é a terra que Ele preparou, que não é muito diferente do Jardim do Éden. Quer dizer, tem sim uma pequena, grande diferença. Na Nova Jerusalém, mencionada na Bíblia lá em Apocalipse, ele fala que, ele escreve, na verdade através de um sonho que ele revelou para João, como uma cidade perfeita, que emana leite e mel, as ruas são de ouro. Então, quer dizer, a grande diferença em relação ao Jardim do Éden é que lá a gente não vai ter o livre-arbítrio, a gente não vai precisar fazer decisões, porque lá só vai ter bem, só vai ter bondades, a gente não vai ter poder de escolha, não vai ter obedece ou não obedece, a gente só vai obedecer, na verdade não vai precisar obedecer, a gente já sabe que tem que obedecer, sabe? Então é muito interessante, porque é difícil até imaginar um lugar assim, né? Então essa é a Nova Jerusalém. Então essa seria uma forma de definir uma trajetória, né?